Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 3 até o 9. É do conhecimento da maioria das pessoas que eu tenho uma dificuldade enorme com pregação temática em relação às datas. Eu me lembro, acho que foi em 2008, no início da igreja, que eu preguei uma mensagem no Dia dos Pais intitulada O Juízo na Casa de Deus. Alguém falou, é Dia dos Pais. Eu falei, eu não tenho mensagem de pai para pregar todo ano para vocês. E muitas vezes, não é apenas essa questão da dificuldade, mas a gente gosta de parabenizar, mas a vida segue com várias necessidades, às vezes direções de Deus de forma diferente. Mas para tentar não deixar o que eu vou falar hoje totalmente desvinculado do dia e da data comemorativa, eu posso dizer que o que eu vou pregar tem tudo a ver com aquilo que sempre me inspirou em relação ao que eu queria ser para os meus filhos, não só naturais, como também os filhos espirituais. E se houver algo que eu possa pregar, que inspire não apenas os que já são pais, mas os futuros pais que estão aqui no nosso meio. Eu espero que você, como eu, já ore pela sua futura família, pelos seus futuros filhos, antes mesmo de tê-los. Eu comecei a orar pelos meus aos 15 anos de idade. E tem sido uma vida de oração, de intercessão em favor deles. E eu oro que aquilo que eu vou compartilhar com você possa inspirá-lo também. Antes de começar, eu preciso fazer uma homenagem à minha esposa. Hoje é Dia dos Pais, mas se não fosse Deus, por meio da palavra do Espírito Santo, eu não teria feito um bom papel. Mas, na sequência, se não fosse você, meu amor, não tinha rolado. Você foi mais do que uma conselheira, foi uma inspiração, uma mulher sábia, equilibrada. E ver nossos filhos hoje crescidos, servindo a Deus, eu acho que é um dos maiores troféus que a gente pode levantar diante de Deus com gratidão. E eu sou grato a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. O texto diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Eu quero dar ênfase ao verso 9. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. O verso 3 fala que esse episódio aconteceu em Betânia. E quando você relaciona esse relato com o de outros evangelhos, a dedução a que se chega é que se trata de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Há uma discussão sobre isso, mas o fato é que no final, e esse versículo 9 para mim arremata bem a história, nós vemos Jesus destacando que aquilo que essa mulher fez deveria ser contado para o mundo todo, em todos os lugares, em todas as épocas. Em outras palavras, nós podemos dizer que Jesus imortalizou essa mulher. Normalmente a Bíblia nos apresenta relatos do que pessoas fizeram com uma ênfase. Isso serve para o nosso ensino. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Em 1 Coríntios 10, no versículo 11, a Bíblia falando dos registros históricos da nação de Israel, diz que essas coisas que eles aconteceram foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. E a Bíblia usa de uma maneira muito didática os episódios da vida das pessoas para nos ensinar, para nos instruir. No entanto, esse texto não foi registrado apenas com esse propósito.
Jesus claramente diz que mais do que nos instruir com a história dela, Ele queria que todo mundo soubesse não só da existência dessa mulher, mas do que ela fez. Resumindo, Ele queria que ela fosse lembrada. Ele queria que de fato isso ficasse, na mente de todos nós, ocupasse o nosso conhecimento. A memória dessa mulher e do seu feito deveria ser preservada. Desde a antiguidade, sempre se viu no homem, diante da sua mortalidade, diante do anseio pelo que é sobrenatural, o anseio de alcançar imortalidade. E mesmo não estando ao seu alcance, porque isso é algo que só podemos viver em Cristo, as pessoas de alguma forma tentavam pelo menos ser lembradas. Fala-se, por exemplo, que entre os gregos, quando iam às batalhas, eles tinham uma disposição: não importa se eu vou morrer, desde que isso gere imortalidade, e lembrem de mim e lembrem dos feitos. A obsessão por ser lembrado, no caso de alguns, era tão intensa que definia muitas vezes o estilo, a forma, a maneira de viver. Eu acredito que esse anseio dentro do homem faz parte de alguma coisa que Deus queira que esteja em nós, ainda que muitas vezes as pessoas não consigam entender ou precisar, com determinação, a sua origem. Mas o que essa mulher viveu é totalmente diferente do que a Bíblia fala sobre outras pessoas, como o rei Jeorão, por exemplo. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 2, diz que ele se foi sem deixar saudades. Tem gente que não apenas não deixa boas lembranças, mas sequer deixa saudade. Vai embora sem fazer falta. A Bíblia diz que não prestaram homenagem na sua morte, não deram a ele as honrarias que os reis dão, e ninguém sentiu a menor falta. É quase aquele sentimento: já vai tarde. E que Deus nos livre de viver uma vida que não deixe um rastro positivo. O tema da minha mensagem hoje é um viver memorável. Ao que eu e você precisamos entender que nós precisamos projetar um impacto, não apenas em vida, mas inclusive no que nós podemos chamar no pós-vida. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no capítulo 1, o apóstolo Pedro faz a seguinte declaração no verso 15. Eu, na verdade, vou começar no 12 para fazer mais sentido para vocês. E diz: por essa razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, uma referência ao corpo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Aqui uma referência a João 21, quando no verso 18 a Bíblia fala sobre com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar Deus. Ele está dizendo: minha hora de partir está chegando. Mas ele diz no verso 15: mas da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Ele está dizendo: eu tive o privilégio de impactá-los em vida, mas eu vou me esforçar ao máximo para que depois da minha partida eu deixe um saldo, um resultado, uma memória, um legado que continue produzindo fruto na vida de vocês. Ou seja, viver de forma memorável é uma escolha, é uma decisão. E essa decisão precisa ser alimentada não apenas por um sentimento, mas uma determinação, uma entrega, uma rendição. E para falar disso, eu quero usar o episódio que a própria Escritura relata a respeito, dessa mulher, e apresentar para vocês, em 3 fundamentos distintos, algo que para mim compõe aquilo que de mais importante eu consigo ver, e comunicar a partir dessa experiência. É lógico que tem gente que faz história e é lembrado diante das pessoas, mas para mim mais importante do que apenas ser lembrado diante das pessoas é ser lembrado diante de Deus. Jesus quis que essa mulher fosse lembrada diante dos outros, mas obviamente primeiro ela chamou a atenção dele. Em Malaquias, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor escutou com atenção o que diziam. Mesmo aquilo que você não fala com Deus e conversa com os outros, Ele está sempre ouvindo, lembre disso. E o texto diz: havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Deus está dizendo: você lembra de mim e do meu nome? Também tem um memorial diante de mim a seu respeito. Deus está dizendo: eu vou lembrar de você. Em Atos, no capítulo 10, no final do verso 4, a Bíblia diz que o anjo que aparece a Cornélio lhe diz: suas orações, suas esmolas subiram para a memória
diante de Deus. Obviamente, eu quero falar de um viver memorável que também seja diante da memória das pessoas, mas que, em primeiro lugar, seja aos olhos de Deus. E, consequentemente, como efeito colateral diante das pessoas. E como eu disse, eu quero organizar isso e distinguir em 3 aspectos que eu acho que merecem nossa observação. Primeiro, eu quero destacar que não é o que cada um é como pessoa que determina o viver memorável. Segundo, eu quero destacar a ênfase de entender o que essa mulher fez, que eu resumiria na frase, dar o melhor a Jesus. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar que eu e você precisamos de discernimento, de percepção espiritual para ver o que os outros não estão vendo. Eu acredito que esses ingredientes, embora não necessariamente esgotem, são suficientes para garantir que eu e você possamos ter um viver memorável. Então, em primeiro lugar, não é o que cada um é como pessoa. Às vezes a gente imagina que para que você tenha um viver memorável, você tem que nascer favorecido por determinadas coisas. Por uma posição social, né, privilegiada, por uma educação distinta, né, por pais, né, que fizeram um trabalho extraordinário, embora essas coisas de uma forma ou outra possam contribuir. Elas não são necessariamente uma exigência. A primeira coisa que eu quero destacar é que o texto está falando a respeito de uma mulher. E diferente de hoje, as mulheres não eram valorizadas naquela época. Para você ter ideia, quando a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães, a Bíblia diz que ele alimentou uma multidão de 5.000 homens. E a Bíblia diz assim, fora mulheres e crianças. As mulheres e crianças não eram contadas. A posição delas na sociedade era muito distinta. E não estou falando apenas de funções específicas determinadas pela palavra, mas num elemento cultural, elas sofriam desprezo. Os discípulos ficam escandalizados quando chegam junto ao poço de Jacó em Sicar, Samaria, e vem Jesus conversando com a mulher. Tipo, como é que ele está dando atenção moral para uma mulher? Porque naquela cultura havia uma diferença gigantesca. E eu e você precisamos entender que essa mulher que talvez teria o desprezo da grande maioria, ela se torna memorável não só aos olhos de Jesus, mas ele diz que ela seria por todas as pessoas. Significa que eu e você não precisamos necessariamente ser favorecidos por uma circunstância, por um ambiente. Viver uma vida memorável depende de uma decisão, depende de uma escolha. Você pode dizer amém? A segunda coisa é que isso também não é fruto apenas do apoio que alguém te dá. Eu dou graças a Deus que no meu chamado para servir a Deus no ministério, né, meus pais não apenas me apoiaram, mas tiveram orgulho da minha decisão. Mas a verdade é que eu e você não precisamos depender do apoio de ninguém. As pessoas à volta dessa mulher a criticaram, a atacaram pelo que ela fez. A tradução que lemos diz que murmuraram contra ela. Mas quando você vai olhar o original grego, a palavra que melhor descreve aquilo que fizeram para com essa mulher é bramaram contra ela. O texto mostra que eles chegaram a levantar a voz, que eles gritaram com ela. Essa mulher foi hostilizada. Jesus precisou defendê-la, né? Ele se posiciona e diz no verso 6, deixem a mulher em paz. Tipo, chega, já deu a cota de pegação no pé. E ela não teve necessariamente o apoio e a compreensão de ninguém. Estamos falando do que seria a elite, a diretoria da igreja, em volta de Jesus, atacando essa mulher. Então, não é aquilo que você é como pessoa, não é necessariamente o ambiente, não é necessariamente o apoio que você pode ter das pessoas. É uma escolha, é uma decisão, que a gente pode chamar também de uma resposta para Deus. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo gente que pega o caminho inverso. E a Bíblia fala de gente que teve a sua memória apagada pela maneira errada como se conduziu. Por exemplo, Êxodo capítulo 17, verso 14. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Deus disse, esses não serão apenas julgados, eu não vou permitir que eles sejam lembrados. E diz, eu vou eliminar não apenas eles, eu vou eliminar a memória deles, eu vou eliminar a lembrança deles.
Salmo 34, 16 diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Se deixar um estilo de vida, um viver memorável não fosse algo benéfico, Deus não falaria contra isso como uma palavra de juízo. No Salmo 109, dos versos 15 a 17, nós lemos: permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. De quem ele está falando? E diz: porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. O Senhor diz: amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Bênção ou maldição são escolhas que as pessoas fazem por meio da sua decisão. Deus diz: vai perseguir o pobre, vai perseguir o quebrantado de coração, não vai se lembrar de usar de misericórdia para com o necessitado. O Senhor diz: já que se amou a maldição, porque essas escolhas levam isso, ele diz que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Mas novamente, permaneça ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Agora, diferente disso, o que nos faz memoráveis? Diferentemente de quem peca, Deus abençoa aquele que o teme. Olha o Salmo 115, versos 12 e 13. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. De novo, não é quem você é, tanto pequeno como grande. É aquilo que você escolhe ser, é aquilo que você escolhe fazer. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: Deus abençoa aqueles que o temem, tanto pequenos como grandes. Então, estabelecido esse fundamento de que eu não necessariamente dependo disso, porque muitas pessoas elas ficam se desculpando por não escolher viver de forma memorável, quase como quem diz: não, eu não fui favorecido. O destino, as circunstâncias não me favoreceram. Outro dia uma pessoa viu eu e meu filho fazendo juntos um vídeo sobre legado. Eu falando o que recebi do meu pai como homem de Deus, ele falando o que recebeu de mim e da geração anterior. E alguém falou: para vocês é fácil falar sobre isso. E gente como eu, que não teve um pai e um avô crente. A minha resposta foi: gente como você faz o que meu pai fez quando se converteu. Vindo de uma família desestruturada, com o pai dele tendo se suicidado com ele com cerca de 12 ou 13 anos de idade. Ele escolhe seu ponto de virada. Meu pai, quando se converteu, um dos primeiros versículos da Bíblia que descobriu foi: Deus faz com que o solitário habite em família. E ele disse: se Deus tem um plano para a família, com certeza não é aquela coisa esculhambada onde eu cresci, mas a partir de mim muda. E porque ele tomou essa decisão, eu pude colher do legado. Porque ele tomou essa decisão, meus filhos estão colhendo do legado. Porque ele tomou a decisão, meus netos, os bisnetos dele, já começaram a colher o legado. Então as pessoas às vezes ficam dando desculpa quando elas poderiam simplesmente fazer a escolha. Ah, eu não fui favorecido. Ah, pastor, seu primeiro presente antes de nascer foi uma Bíblia. O senhor foi alfabetizado lendo a Bíblia. Eu não, faça isso com a próxima geração. Nós podemos escolher mudar. Quem está entendendo? Então, jogando fora as desculpas de que não é o que cada um é como pessoa, ou se foi ou não favorecido por uma circunstância, essa escolha, esse é o meu segundo tópico agora, envolve dar o melhor a Jesus. O que essa mulher fez, gente, foi surpreendente. Vamos tentar pensar com a mentalidade da época. No verso 4, as pessoas criticaram ela. O texto diz que ficaram indignados, gente. Não é só assim: ah, não aprovei. Aquilo gerou indignação. Por quê? Classificaram o que essa mulher fez como um prejuízo, um desperdício. A pergunta é: para que esse desperdício de perfume? Por que chamaram de desperdício? Aí entra a preocupação daqueles que pensam em termos de gestão. Alguém olha e diz: dava para vender esse perfume, segunda mão, usado, para recuperar uma grana rápida em cima, por mais de 300 denários. Eles não dizem quanto mais. Então nós não sabemos se é 310, 330. Se fosse mais do que 350, eu acho que já diziam quase 400. Mas jogando esse saldo do mais, vamos fazer a conta só em cima de 300 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. O judeu trabalhava 6 dias por semana, descansava o 7º. Qual era o salário semanal? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles tinham 30 dias.
Se você deduzir os 4 sábados, dependendo do mês 5, para arredondar, vão botar um feriado e deixar 25 dias úteis de trabalho. São 25 denários por mês. 300 denários era o equivalente ao salário integral de um ano. Então tenta imaginar o custo do perfume dessa mulher com você, pegando o seu salário do ano todo. A turma olha e diz, se isso fosse vendido e o dinheiro entrasse, bancava projeto. Porque eles estavam focados em projetos. Essa mulher, como eu vou te mostrar, ela estava focada em Jesus. E nós precisamos entender essa diferença. Mas o que ela fez, a disposição dela de entregar, era algo de um valor altíssimo. Mas sabe o que ela está dizendo? Meu Senhor vale mais. Eu vou dizer uma coisa, para mim tem uma diferença entre homem da perfume e mulher. Para a mulher o perfume vale mais. E quando ela se dispõe a abrir mão disso, ela está dizendo, Jesus merece nada mais, nada menos do que o melhor do melhor que a gente possa oferecer. E quando falamos da perspectiva dos que temem a Deus, não há uma escolha mais sensata, mais razoável a ser feita, do que decidir dar o nosso melhor ao Senhor. Não apenas o melhor numa oferta material e financeira. Ao longo dos anos, eu tenho procurado dar o melhor de mim e da minha casa a Deus nessa área. Mas, obviamente, dar o melhor a Jesus não se limita somente à questão desse tipo de oferta. Por exemplo, cada um de nós tem que escolher consagrar-se a Deus. Dar o melhor de si envolve a escolha de viver separado, dedicado para o Senhor. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim, eu vou ler o 8 e o 9. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui nós temos a decisão do homem. Verso 9, a reação divina. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si a Deus, vai experimentar o favor de Deus. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si, vai provocar resultados. Mas a escolha é nossa. Podemos ir abrindo o leque e tratando de outros desdobramentos. Mas algo que me chama a atenção e me orienta desde a minha adolescência, é um texto em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Eu tenho visto muita gente dizendo, vou cuidar da minha vida. Lá na frente, eu dou para Deus a sobra. Eu tive o privilégio de escolher cedo e dizer, vou dar para Deus a minha vida inteira e vou começar dos melhores anos do vigor, dos melhores anos da disposição, dos melhores anos da minha força, e eu vou orientar toda a minha vida vivendo para agradá-lo. Não há nada mais importante para a minha vida ou que me oriente do que a expectativa de um dia depois de cruzar aquela linha de chegada e entrar na glória celestial, ver o sorriso de meu Senhor Jesus dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ser recebido com um sorriso de satisfação do Senhor vai fazer valer tudo, toda a entrega, toda a rendição. Nós precisamos escolher. Agora, isso não fará de mim e de você necessariamente gente que vai ser aplaudida pelos outros. Gente que vai ser compreendida pelos outros. Ao longo de uma vida eu tenho sido chamado de fanático. Gente que não entende um estilo de vida de oração e de jejum, gente que não entende um estilo de vida de generosidade, gente que não entende a intensidade e a paixão pelo reino ou pelo exercício do ministério. Eu tenho sido criticado por colegas de ministério, de quem muitas vezes eu ficava dizendo, de você, do sindicato, eu tinha que ter compreensão e não necessariamente oposição. Mas eu e você não precisamos do aplauso de ninguém. O que importa, no final das contas, é o sorriso no rosto de Nosso Senhor. Durante muitas vezes, em situações que temos que enfrentar como liderança, minha conversa com o presbitério tem sido, o que nós precisamos é que o Senhor Jesus olhe para nós com um sorriso de satisfação. O único like que importa é o joinha dele para nós. É ele dizendo, eu me agrado das escolhas que vocês estão fazendo. Mas sabe, muitas vezes decisões de honrar o Senhor não vão ser compreendidas.
Meus 2 filhos, graças a Deus, escolheram dar o primeiro beijo no altar. Nunca exigi isso deles. E graças a Deus, Deus deu a eles, pessoas fizeram a mesma escolha. Aliás, tem uma criatura ali sentada que eu preciso falar bem dele. Você é a resposta às minhas orações, cara. Os 2 vão casar em dezembro, gente. Pensa no pai de uma filha feliz e sem ciúmes. Aproveita o momento, que de vez em quando eu vou zoar de volta. Quando meus filhos tomaram essa decisão, eu não imaginei que isso seria alvo de tanta crítica. De gente dizendo por quê? Eu digo, porque sim, porque é a escolha deles, não é uma exigência nossa. Nós nunca os obrigamos a isso. Eles decidiram se guardar puros. Eles decidiram permanecer num lugar que honre a Deus. Mas de repente, aqueles que poderiam dizer que bênção, talvez por se sentirem ofendidos não ter feito a mesma escolha, ou por acharem que a escolha de uns limita de outros, muitas vezes começam a atacar. Decisões simples que nós tomamos para honrar a Deus vão ser alvo de contradição. Eu tenho visto gente dizer que a decisão de pagar imposto sobre todo e qualquer tipo de renda que eu tenho é tolice. Eles dizem, dá para dar um jeitinho, dá para ser esperto. Eu digo, não para quem escolheu agradar o Senhor em todas as áreas. Isso é uma decisão. Agora, quer você seja compreendido, quer não, você tem que sustentar a sua decisão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Isso não significa que você tem que ser desagradável. A Bíblia nos mostra que até onde é possível agradar a Deus e as pessoas a gente mantém junto. Se tivesse que fazer uma escolha, deixa os outros de lado, porque agradar a Deus vem em primeiro lugar. Quem está entendendo isso? Agora, para isso, eu e você precisamos de uma escolha, e a escolha tem que ser norteada por um entendimento. Essa mulher quebrou o vaso. O vaso de alabastro já tinha um certo valor, mas ela decidiu inutilizar o vaso. Porque quando eu e você decidimos dar para Deus, o que conta é a essência, não é a embalagem. O que conta é o que está do lado de dentro, não do lado de fora. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um paralelo nessa figura. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, a Bíblia diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que conta é o que está do lado de dentro. E se eu e você queremos dar o melhor para Deus, vai ter que ter quebrantamento. O vaso precisa ser quebrado. Um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que se adjetiva ou se qualifica como um viver memorável, necessariamente vai exigir de mim e de você quebrantamento. Mas isso vai nos favorecer para entregar o melhor a Deus. Ou seja, para dar o melhor a Deus, você precisa se sacrificar. Você precisa morrer para si mesmo. Terceiro e último lugar, ver o que outros não estão vendo. Qual era o convencional numa contribuição? Tirando o sistema de sacrifício de animais, ao longo do tempo a oferta foi se traduzindo não apenas na entrega de bens materiais, mas também na entrega de dinheiro, de recurso financeiro. No templo existia um gasofilácio onde as pessoas contribuíam entregando moedas. Muitas vezes as pessoas usavam os recursos também para, por exemplo, ajudar os pobres. A gente percebe que a discussão é que o perfume caro que a mulher desperdiçou poderia ter ajudado os pobres. Ou seja, a mulher não se moveu dentro do convencional. Mas o que eu e você precisamos ter entendido, precisamos compreender, é que Jesus defendeu essa mulher. E o próprio Jesus alegou que ela viu algo que o resto das pessoas não viu. Enquanto todo mundo estava pensando na oferta apenas em termos de uma maneira de financiar projetos, essa mulher, ela viu o Senhor Jesus. E ela viu algo singular, que ninguém lhe havia explicado. O que me faz deduzir que isso foi fruto de percepção espiritual, de discernimento, de orientação do Espírito Santo. Olha o que Jesus explica. Ele diz de uma maneira muito clara e taxativa, no verso 8. No 6 ele pede para deixar a mulher em paz e diz que ela praticou uma boa ação para com ele. Ele classifica isso de boa ação. Ele diz, não só não foi errado, como foi bom. No 7 ele defende, os pobres estão sempre com vocês,
e vocês podem fazer-lhes o bem quando quiserem. Ou seja, servir os pobres, importante, necessário. Essa oportunidade está aí, mas vai continuar aí. Jesus está dizendo, essa mulher viu uma janela de oportunidade que tinha um timing. Essa não podia ser desperdiçada. Qual era? O verso 8. Ele diz, ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. O que significa antecipadamente? Aí você vai precisar de uma lente cultural. Os hebreus carregavam um costume que provavelmente absorveram durante os séculos em que passaram no Egito. Os mortos normalmente não eram enterrados sem passar por um processo de serem embalsamados. O que acontece? No domingo da ressurreição, com as mulheres que descobriram o túmulo vazio, elas não foram lá para checar se Jesus tinha ressuscitado. Elas foram lá para terminar o processo de embalsamar o corpo de Jesus, que precisou ser interrompido por causa do sábado, que era o dia de descanso. Qual a diferença entre essas outras mulheres e Maria de Betânia? É que ela ungiu um vivo que estava morto em sua entrega, enquanto as outras foram tentar ungir o morto que já estava vivo pela ressurreição. Ela se antecipou. Ela disse, isso não é algo que se faça depois, é algo que faça antes. Porque depois ele vai ressuscitar, ele não precisa. E por que precisava antes? O Salmo 16 carrega uma profecia messiânica que é citada várias vezes no Novo Testamento. Não deixará a sua alma na morte, e nem o seu corpo verá corrupção. Isso é aplicado nas pregações dos apóstolos no livro de Atos, como uma referência a Jesus. Ou seja, não deixará a sua alma na morte. O homem interior que deixou o corpo não vai ficar lá, vai voltar. Mas o corpo não verá corrupção. Diferente de Lázaro, que com 4 dias cheirava mal. O corpo de Jesus, nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, não se decompôs. Foi preservado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Então o que essa mulher fez foi um ato profético. Quando ela unge o corpo de Jesus, ela está declarando, esse é o óleo natural que apenas tipifica a unção sobrenatural que irá envolvê-lo, que guardará o seu corpo para que ele não se corrompa. Quem explicou isso para essa mulher? As pessoas mal entendiam a morte. O que dizer a ressurreição de Jesus? Você percebe a reação dos próprios discípulos depois. Decepcionados, com medo dos judeus, tendo dificuldade de acreditar na ressurreição. Quem explicou isso para essa mulher? Discernimento, percepção espiritual. Se eu e você queremos um viver memorável, que envolve agradar a Deus e depois inspirar pessoas, o que é que nós precisamos? Discernir o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós não é necessariamente o que Ele tem para todo mundo. A gente não tem que seguir na mesma toada e na mesma onda que todo mundo. A questão é o que Deus espera de mim. No início do meu ministério, eu percebi discernir algo que Deus queria de mim. Ele me orientou a nunca ter um ganho pessoal com a venda dos meus livros. Na época eu não sabia que hoje estaríamos chegando na marca de 2 milhões de exemplares distribuídos. Mas eu sabia que era o que ele queria. E independente dos desdobramentos, das consequências e para onde isso vá no futuro, eu tenho sustentado uma decisão. Eu não tenho ganho pessoal com os meus livros. Porque eu discerni isso. E não estou dizendo que se alguém tem errado, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu entendi que independente de como os outros funcionam, Deus esperava algo de mim. Mas de novo, pensa no assunto que recebe oposição e crítica. Não sei se porque os que não fazem se sentem mal de Deus ter me pedido isso. Mas já fui chamado de tolo, né? Já fui chamado de algumas classificações estranhas por ministros do Evangelho. Outro dia um falou para mim, R$1 que tu tivesse guardado por livro, você era milionário hoje. Falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Que pensa o negócio que ele é bom, ele é esse tipo de contabilidade. Mas quando eu e você discernimos algo, nós precisamos ser sensíveis e fluir, obedecendo a Deus, oferecendo a Ele a disposição de dar o nosso melhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero te encorajar. O viver memorável não é necessariamente ser lembrado pelos homens, mas é principalmente, em essência, ser lembrado por Deus. Ser lembrado pelos outros acaba sendo consequência. Um bom efeito colateral. Há um texto
que me faz entender que a questão de memória, quando a Bíblia fala de Deus lembrar, não é porque tem amnésia, problema de lembrança, e de vez em quando funcionou, né, a mente dele. Mas é uma forma de Deus retratar o que nós podemos classificar como uma questão de justiça. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Depois a Bíblia vai dizer: pois servistes e ainda servis os santos. Mas Deus está dizendo, não é o trabalho. O trabalho é consequência do quê? Do amor que vocês mostraram para comigo. E Deus está dizendo, é ruim, eu não sou injusto para esquecer. Quando você decide viver de uma forma memorável, você, por escolha, permanece na lembrança de um Deus que não apenas vai te favorecer, mas quando eu e você não estivermos mais aqui, Ele pode usar isso para que o impacto da nossa existência continue perpetuando pessoas. E tem gente que a semelhança de Abel, como a Bíblia diz de Abel, a gente pode dizer dessas pessoas, depois de morto, ainda fala. O que Hebreus, capítulo 13, verso 7 diz, para concluir aqui: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Quando alguém vive de uma forma memorável, não é para que ele seja exaltado ou glorificado, é para que ele inspire outras pessoas. É para que o impacto da sua existência, ainda que tenha terminado, o impacto continue. Não posso deixar de fazer uma menção honrosa à memória do nosso querido, saudoso e amado pastor Francisco. Francisco foi uma das grandes influências de Deus na minha vida. E quando eu vejo alguém partir como ele partiu, deixando o rastro de um bom testemunho, de frutificação, de uma vida diferenciada, essas coisas me alimentam. Eu digo, é assim que eu quero correr a carreira, é assim que eu quero terminar. Um viver memorável é uma escolha, mas é uma escolha que não vai abençoar apenas você, não vai abençoar apenas quem te acompanha hoje. Ela pode seguir sendo fonte de bênção, mesmo quando eu e você não estivermos mais aqui. Quem está entendendo? Este Dia dos Pais, para tentar criar algum link com o que eu estou falando, eu quero ler duas homenagens que me emocionaram. Uma delas, uma mensagem que meu filho me mandou hoje no Dia dos Pais. Curioso é que eu mandei Feliz Dia dos Pais para ele primeiro. Agora que ele me fez avô, eu tenho que parabenizá-lo como pai também. Ele me mandou um Feliz Dia dos Pais e diz: você é o melhor pai do mundo. Se tem algo de bom para me parabenizar no Dia dos Pais, é por causa de você que me ensinou tudo que eu sei. Não consigo imaginar minha vida sem você, naturalmente, mas espiritualmente também. Você é o meu padrão de homem de Deus, de pai e de marido. Meu sonho é ser como você. Eu fico feliz. Você é o homem que eu mais admiro depois de Jesus. E poder caminhar com você é um privilégio. Quando eu leio a Bíblia e vejo os homens que Deus usou através da história, penso que eles são feitos do mesmo material que meu pai. Porque o jeito que você vive se encaixa naquelas páginas. Obrigado por ser meu pai. Eu te amo de todo o meu coração. Há uns dias atrás, minha filha postou algo. Eu quero pedir que vocês coloquem, por favor, essa imagem. Eu não sou de emocionar com qualquer coisa. Mas eu tinha acabado de ministrar numa conferência. E ela escreveu: poucas coisas nessa vida mexem com o meu coração, tanto quanto ver meu pai falando sobre a palavra de Deus. Ela diz: minha fé cresce. Cadê? Minha fé cresce enquanto minha cara revela o tamanho da minha admiração e respeito por tudo que ele carrega dentro de si. Incontáveis versículos e referências decoradas, anos compilados de cara na Bíblia, intimidade, estudo, zelo e obediência. E por mais que isso tudo esteja dentro dele, se torna tão evidente exteriormente à medida que ele ensina. Sei que eu contemplo
Se eu que contemplo tudo isso, já me sinto tão realizada, imagino o sentimento de Deus ao ver seu próprio plano em ação. Eu fui obrigado a responder isso aqui para ela, já que ela abriu em rede social próximo. @Lissa Subirá, você me emocionou com seu comentário. Nunca me preocupei em ser observado por ninguém, exceto 2 pessoas a quem eu devia exemplo. O Israel Subirá e você. Vê-los crescidos, servindo a Cristo e ainda sendo encorajados, é uma alegria maior do que posso descrever. Te amo. A Deus toda a glória. Mas se além de deixar algo positivo na vida dos meus filhos e dos netos, e eu quero viver de forma a ser lembrado, não com a obsessão dos gregos por imortalidade, para que eles fossem exaltados, mas com essa sensatez do apóstolo Pedro, que diz: eu quero mesmo depois da minha partida, que a forma como eu vivi, que o depósito que eu coloquei em vocês, continue funcionando. Essa é a minha oração. Fique tranquilo que eu não estou preparando para partir logo, mas no dia que isso acontecer, eu quero que vocês façam festa. Porque o dia da minha partida, eu não sei se vai dar tempo de falar que eu no caminho, eu vou dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E eu posso te garantir que essa decisão de viver de forma que honre ao Senhor e inspire aos outros, será mantida até o final da minha existência. Portanto, quando ela chegar, façam festa. Fiquem com dó de vocês, que ainda não vão estar onde eu estou. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor, e se diferente do Senhor eu não fiz essa escolha tão novo? Dá tempo de corrigir a rota. Você que está começando, pode garantir essas escolhas o mais rápido possível. Você que não fez ela antes, dá tempo de corrigir a rota. Pastor, mas eu ainda terei algumas consequências de não ter feito as melhores escolhas antes, com certeza. Mas você pode deixar muito boas consequências fazendo sua escolha agora. Eu sei que cada um de nós está num lugar diferente, numa fase e numa estação diferente da vida. Cada um de nós está numa fase, numa estação espiritual e de maturidade diferente. E por mais que a gente tente aplicar a palavra de uma forma generalizada, ela veste na vida e no coração de cada um de uma forma pessoal. E só Deus pode te ajudar nisso. Mas eu gostaria que você orasse nessa hora, pedindo que Deus te oriente com aquilo que você recebeu. Que isso não seja apenas uma verdade que você parou para pensar aqui e agora, mas possa ser algo que dê rumo e que dê destino à sua vida. Um viver memorável. É uma escolha. Eu decidi há muito tempo atrás. E a cada dia eu reforço a minha decisão. Não importa se ela custa quebrantamento, se ela custa o vaso ser quebrado, que entrega do nosso melhor. Ela não é prazerosa e satisfatória só agora. Eu não sei como vai ser o dia de recompensas, mas eu tenho certeza que aquele dia nós vamos, no mínimo, resmungar. Valeu a pena. Valeu a pena. Coloque sua vida diante de Deus. Consagre sua vida ao Senhor nessa manhã. Espírito Santo, leva-nos além de um lugar apenas racional ou mesmo só emocional. Abre os nossos olhos. Ilumina o nosso entendimento. Traz não apenas a percepção espiritual e a aplicação personalizada da Tua Palavra, mas nessa hora nós oramos por uma liberação de graça. Pelo toque do Teu Espírito Santo na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar, assim como daqueles que nos acompanham pela internet. Oramos por um sopro de vida. Oramos por um momento de despertamento. Oramos por recursos que os auxiliem na correspondência. Nós queremos dar o nosso melhor, Senhor. O que o Senhor é digno. O apóstolo Paulo declarou: se um morreu por todos, logo todos morreram.
Ele fala isso depois de reconhecer que o teu amor nos constrange. Então ele afirma ali em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que os que agora vivem, devem viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não queremos apenas o benefício da salvação, de escapar da condenação do inferno e entrar no céu. Nós queremos nessa trajetória viver para Ti. Viver para Ti. Viver para Ti, Senhor. E ser lembrado primeiro diante do Senhor. E depois, como ato ou efeito colateral, deixar o resultado benéfico de ser lembrado pelos outros e deixar saudade atrás de nós. Bendito seja o Teu nome. Obrigado por nos permitir entender e nos dar o privilégio de poder escolher corresponder com a Tua palavra. Eu oro que o destino de muitos seja reprogramado a partir desse momento. Eu oro que a rota seja reprogramada. Eu oro que o Senhor sustente aqueles que já têm tomado a decisão. E oro que o Senhor ajude aqueles que precisam tomá-la. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.